Vamos que vamos então para o relato de hoje, que é este daqui. Na verdade, eu dei uma adaptada no título, porque na verdade aqui tem 3 relatos, mas o título dele, ele colocou assim: "Os 7 mortos", seria 7 além, e o policial rodoviário, algo assim. Então vamos lá, o relato de hoje seria este: "Os 7 mortos, 7 além e o policial rodoviário". Olá! Sempre ouço os relatos da Ana, assim como as notícias do Matheus. Porém, tive a ideia de escrever esses relatos apenas após ouvir o relato da Ana, né? O relato da Ana, não. Ao ouvir Anjos na Igreja, este relato contado por mim, entendeu? Anjos na Igreja. Enfim, tenho alguns para contar. O primeiro é o que nomeia o e-mail, e os outros foram de um policial rodoviário que eu contei esse relato e aí ele contou essas outras histórias. Tratam-se de pessoas idôneas, então não estariam mentindo. Enfim, vamos ao relato. Então, o primeiro é este daqui, ó. Os 7 mortos, 7 além? Vamos ver. Bem, começando, meu nome é Fulano, mas sei que vai me chamar de Fulano. Eu fiquei sabendo dessa história há aproximadamente 10 anos, quando trabalhava com essa pessoa. Ela me contou a história e essa história envolvia outras pessoas de sua família e seu convívio. Então eu, para me assegurar da veracidade, após ela me contar essa história, em um momento que estávamos a sós no escritório, eu, sem que os outros soubessem, perguntei um a um para me certificar da veracidade. E o mais impressionante é que todos contaram a mesma história, porém cada um no seu ponto de vista. O que me deixou mais intrigado e crente que realmente a história ocorreu conforme narrado. Estavam em 4 pessoas viajando para. Viajando para uma cidade, quando sentiram fome e pararam. Quando sentiram fome e foram parar num posto de gasolina para comer. Pararam nesse posto, 2 foram para o banheiro, uma foi para o salão e um ficou dormindo no carro. Os que foram ao banheiro relatam que havia um chuveiro elétrico ligado no máximo do calor. Coisa incomum, tendo em vista que essa cidade é quente e ninguém usa chuveiro elétrico por ali. Então, um dos que foi ao banheiro, o namorado de quem me contou e o filho dela, eu não lembro qual dos dois, olhou por detrás da cortina sem querer e não havia ninguém no banho. Apenas o chuveiro excessivamente quente, segundo relataram, quente a ponto assim de tirar a pele de quem entrasse ali embaixo. Bom, depois disso, saíram do banheiro, foram para o salão onde ela estava os esperando, né? O namorado e o filho. Ela estava lá. Ao lado havia algumas crianças assistindo TV, uma TV de mais de 50 polegadas, o que era realmente estranho para aquele local. Na TV passava a reportagem de uma queda de avião. Ela, assim como seu namorado e seu filho, tentaram conversar com essas crianças, comentando do acidente, do ocorrido, enfim, mas as crianças apenas inclinando-se, afastavam-se deles, não lhes desviavam nem mesmo o olhar. Continuavam vendo a TV, se afastando assim, olhando para a TV. É isso? Ou indo para lá assim, sem olhar para eles. Enfim, os que foram pedir a coxinha com a coca perguntaram o valor ao balconista, dono do estabelecimento, e ele disse: é final de feira, leva sossegado. E entregou a coxinha a eles. Comeram a coxinha e saíram. Ao saírem, essa minha amiga, na época, relatou que ouviu uma risada e satirizou: Ixi, é Matinta Pereira. Continuaram a viagem de carro e a 10 quilômetros para frente havia um posto grande, desses com bandeira, sabe? Iluminação, banheiros à vontade, enfim.
Aquele que havia ficado dormindo no carro, nesse momento já havia acordado e desceu com os outros. Desceu junto com os outros dessa vez. Então, eles fizeram uma segunda parada agora num posto maior. Essa minha amiga, então, fez o pedido para o balconista e puxou um assunto, falando: Nossa, ainda bem que tem esse posto aqui, né? Porque naquele posto lá atrás o pessoal é estranho, né? E nesse momento a atendente perguntou: Que posto? A 10 quilômetros a gente passou um posto estranho. E a balconista falou: Você tá brincando, né? E ela falou: Não, a gente saiu de lá agora mesmo. Até um homem de barba atendeu a gente. A menina continuou perguntando se ela estaria brincando. Ela, meio sem entender, perguntou por que eu estaria brincando, né? Então a atendente pediu uns minutos e entrou. Voltou após um curto espaço de tempo com algumas fotos nas mãos. As fotos eram de um acidente que havia acometido esse posto. Morreram 4 crianças, o motorista e a esposa, e o dono do estabelecimento, queimados por conta do acidente. Inclusive, todos relatam, menos o que estava dormindo, né? Que viram, após saírem do local, 7 cruzes na beira da estrada. Então, nesse momento, foi a hora dessa minha amiga perguntar: Você tá brincando, né? Aí foi minha amiga que perguntou. E ela disse não. A moça não estava brincando, inclusive pelo fato de que todos reconheceram a foto do balconista. Após 4 meses dessa viagem, eles fizeram questão de voltar ao local para ver. Encontraram apenas as ruínas daquele estabelecimento que claramente esteve em chamas. Até hoje não sabem explicar o que houve, mas uma coisa eu sei. A história não foi inventada por eles, porque perguntei um a um, sem o outro saber. Ah, então ele quis dizer 7 além, porque será que eles estiveram em outra dimensão? Mas eles seriam os fantasmas, então, das pessoas. Mas, inclusive, havia ali um posto, um chuveiro ligado, quente, muito quente. E o fogo pegou por conta do quê? Será que do chuveiro? E as crianças, tudo seriam os espíritos que estavam ali, mas e o estabelecimento? Tudo voltou a aparecer. Não foi uma impressão porque teve uma comunicação do dono do bar. E esse acidente de avião aconteceu mesmo, que estava passando na TV? Confere, aconteceu? Ou será que eles estariam numa outra dimensão? Ainda vivendo naquele posto, ou ficaram presos ali de alguma forma? E como que eles conseguiram acessar isso? Pararam naquele posto? É outra dimensão? É fantasma? Ou o que foi ali? Né? Por isso que ele colocou 7 além, mas acho que aí não se enquadra em 7 além, não, eu acho, né? Próxima história aqui dessa mesma pessoa é o policial rodoviário 1. Essa história é curta e quem me contou foi um amigo que é policial rodoviário. Ele me contou após eu contar esse primeiro relato a ele. Contou ele que um amigo dele ia para a central e, passando próximo de Mongaguá, viu uma mulher desesperada na beira da estrada e parou para ver o que era. E ela apontava para a beira da estrada sem falar nada. Ele julgou que ela estava em choque e foi verificar. Um automóvel perdeu o traçado e caiu. Ele perguntou se a mulher conhecia quem estava ali, o que havia ocorrido, mas a mulher não respondia nada. Ele resolveu descer e, ao descer, verificou que a motorista morta entre as ferragens era a mesma que havia o chamado na beira da estrada. Pensando serem irmãs ou algo do tipo, voltou para a viatura pedir ajuda, mas não encontrou mais a mulher. Ele relatou que esse policial ficou... Que policial? É um amigo dele, né? Contou ele que... foi um amigo. Ele relatou que esse policial ficou quase uma semana sem dormir por conta disso. Essa história é conhecida. Eu não sei se isso acontece muito
ou se é uma história replicada aí, né, pelas pessoas, porque tem várias histórias nesse mesmo sentido, né, que o policial tá lá e chega o fantasma, ele chega, tem um carro acidentado, vai lá, é a mesma pessoa que tá chamando na estrada, que tá no carro, várias histórias desse mesmo estilo, né. Ou isso acontece sempre também, não sei, não tô lá trabalhando, né, nas noites e dias na beira da estrada para saber. E a segunda história de policial rodoviário é essa daqui, ó. Conta-me ele também que foi chamado a um acidente, onde uma motocicleta atingiu uma Paraty na parte de trás. Após tudo verificado, ele entregou o relatório para o superior dele, que havia chegado antes. Disse assim: aqui o relatório, está aqui o relatório com depoimento de todas as 4 vítimas. E aí ele perguntou: 4 vítimas? Sim, o sujeito assim, o sujeito assado, o outro assim e a loira. E ele falou: espera aí, como é essa loira? E aí ele descreveu a mulher. E o seu superior respondeu: soldado, essa era a vítima que faleceu no impacto. E aí ele disse: não, impossível, eu peguei o relato dela. Então esse superior perguntou se ele queria ir ao IML conferir. Até hoje ele não sabe se era mesmo porque não teve coragem de ir ao IML. Enfim, esses são os relatos. Agradeço por tudo, amo de paixão o trabalho de vocês e podem ter certeza que o primeiro eu realmente, sem que os outros soubessem, perguntei em dias diferentes, em horários diferentes para ver se era verdade, né? Que para eu acreditar nessas histórias, sou impossível, o quê? Assim, acho que é difícil de acreditar nessas histórias, então ele também tem que, assim, ter certeza. E o do policial rodoviário vem de alguém que jamais mentiria também, né? Bom, muito obrigada pela sua história, pelas histórias, né, que compartilhou aqui conosco. Muito interessante esse lance deles pararem num posto que não está ativo e ver as pessoas que, na verdade, morreram ali, né? Vendo televisão, ele não quis cobrar, mas ele comeu a coxinha, gente, usou o banheiro daquele lugar. Como assim? Não é? Muito doido. Muito doido, não, muito interessante. Bom, pessoal, alguém já passou por uma situação parecida? Manda o relato pra gente. Vai comentar aqui? Deixa aqui seu comentário, sua opinião, e se for fazer isso, que seja com respeito, por favor. Próximo relato: seriam gnomos ou aliens? Vamos ver. É um moço que nos conta. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo alguns meses atrás. Bom, eu costumo contar coisas sobrenaturais que acontecem comigo para os meus amigos. Tenho uma certa mediunidade, faço projeção astral. E eles amam isso. Mas esse acontecimento me pareceu muita loucura. Então é a primeira vez que eu conto para alguém. Espero que gostem e se aconteceu algo parecido com alguém, me digam aí nos comentários, para eu não me sentir sozinho. Eu estava maratonando uns vídeos do canal Assombrado até que me deparei com um relato sobre gnomos. Eu assisti e gostei demais. Lembro que no relato a pessoa dizia que a amiga dela pediu para ela entregar uma maçã para um gnomo, já que perto da casa da menina tinha muito mato. Eu lembro desse relato. E depois o bicho apareceu chamando o nome dela. Eu, como amo esse tipo de coisa, pensei: por que não? Então eu dei uma pesquisada no Google, escrevi uma carta de acordo com o relato, né? E umas coisas que eu achei ali na internet. Peguei a maçã mais vermelha que tinha na minha geladeira, fui para um pasto que tem aqui em frente à minha casa, coloquei a maçã em cima da carta para o vento não levá-la, coloquei em cima de um toco de árvore ali cortado. No outro dia, uma sexta-feira 13, não sei se tem algo a ver ou não, mas era uma sexta-feira 13, eu fui para a escola e passei o dia todo com aquela estranha sensação de estar sendo observado. Mas deixei quieto, até que cheguei em casa. Minha irmã e a minha mãe iriam até o posto de saúde e eu ia ficar sozinho em casa, o que, na minha opinião, é ótimo, pois eu amo ficar sozinho.
Elas se arrumaram e saíram. Eu fechei todas as portas e todas as janelas, entrei no meu quarto e comecei a desenhar. Já tinha até esquecido daquela maçã. Passado mais ou menos uns 2 minutos, eu comecei a ouvir passos, como se alguém bem pequenininho estivesse procurando alguma coisa pela casa. Eu, ouvindo os passos, pensei: tá tudo trancado. Não tem como algum ser humano ter entrado. E agora eu tô preso aqui dentro com seja lá quem? Foi nessa hora que os passinhos chegaram na porta do meu quarto. E algo foi empurrando a porta devagarzinho. Eu estava com medo e não queria nem olhar o que era aquilo de jeito nenhum. Então, o gnomo, ou sei lá o que era aquilo, subiu na minha cama e começou a fazer carinho na minha perna. Como assim? As mãos pareciam ser ásperas, você só sentiu, você não viu. As mãos pareciam ser ásperas, tipo as de pessoas velhas, e só senti 4 dedos. Eu, morrendo de medo, fingi que nada estava acontecendo e continuei o meu desenho. Passou mais ou menos uns 15 minutos até que eu criei coragem e olhei, né, para ver o que era, mas não tinha nada. A única coisa que eu vi foi a parte da cama onde aquele pequeno ser estava, meio que pulando. Minha cama é de mola, e se você sair de cima dela muito rápido, ela dá um pulinho, sabe? Foi nessa hora que veio na minha cabeça a maçã. Então eu fui correndo na direção do pasto. A carta ainda estava lá, mas no lugar da maçã tinha uma pedra. Dei um suspiro de alívio e voltei para dentro de casa, porém continuei me sentindo observado. Mas achei que era o gnomo que estava me observando ainda, né? Então, como de costume, eu fui dormir às 9h30 da noite e comecei a fazer o procedimento da projeção astral. O que eu vou relatar a partir daqui, eu não sei se era sonho ou não. Eu saí do meu corpo, só que não estava mais no meu quarto. Era um tipo de laboratório e eu estava algemado ali. Achei estranhamente interessante e fui andando pelo tal laboratório, até que comecei a ouvir passos, mas dessa vez eram passos de alguém muito grande e estavam vindo na minha direção. Eu não me lembro do que aconteceu depois disso, mas apareceu uma marca ou uma cicatriz em forma de triângulo no meu braço no dia seguinte. Eu não sei se vocês sabem, mas na projeção astral, você sabe com 100% de certeza que aquilo não é um sonho. Mas eu não sei se aquela visão que tive de mim dentro do laboratório foi real ou não. Além disso, tem essa marca que apareceu no meu braço do nada. Depois desse acontecimento, nunca mais coloquei uma maçã para um gnomo ou um duende. Mas que estranho, porque a primeira parte tudo indica que é um gnomo. Mas a segunda desse sonho, dessa projeção, isso parece muito com uma abdução ou algo assim. Mas o que relação tem uma coisa com a outra? Se alguém souber, digam aí. Tá, vamos ver aqui. Tará. Vamos ver aqui. A maledite que me livrou de um traste. Ah, males que vem para bem? Vamos ver. Olá, Ana, me chamo Fulana e o que eu vou relatar, espero que sirva para ajudar pessoas e selecionar com calma quem coloca em sua casa e em suas vidas. Os nomes estão trocados. Obrigada. Bem, em 2016 eu conheci um cara que vou chamar aqui de Traste. Conheci ele no trajeto que fazia do trabalho para casa e vice-versa. Logo me interessei por ele e começamos a sair. Ele, mesmo não querendo nada sério com ele, já que eu estava focada em uma nova fase da minha vida depois de um. Peraí.
Mesmo não querendo nada sério com ele, já que eu estava focada em uma nova fase da minha vida, depois de um mês nos vendo todos os dias e saindo aos finais de semana, resolvi testar o cara. Criei um WhatsApp falso e, para minha certeza, ele, ele caiu. Eu então decidi não vê-lo mais, com medo de me envolver e acabar saindo machucada. Mas é aí que entra a maledite. Quando decidi, quando decidi não ver o traste mais, ele ficou louco. Me mandava recado, ligava no meu trabalho e a maledite, prima dele, resolveu ajudar. Me chamou no WhatsApp, se apresentou e começou a fazer a minha cabeça de um jeito que só de lembrar dá raiva de mim mesma. Dizia que ela e o traste sempre foram amigos, que ele tinha errado, mas que eu mesma tinha falado que eu não queria nada sério. Enfim, ela usou tudo isso que eu tinha conversado com ele para me manipular. Ela enviava áudios dele lamentando a minha falta, que nunca tinha achado alguém como eu, e a mentira que todo mulherengo conta. Eu, idiota que só, resolvi dar uma chance para ele e a maledite sempre presente no decorrer do relacionamento. Depois que começamos a namorar, ele me apresentou para a família dele, que eu amei, e me senti muito acolhida. E a maledite sempre de segredo com ele, pelos cantos, até que eu apertei ele para me contar o que tanto eles conversavam, que nem eu e nem o marido dela podíamos ouvir. Ele me contou que a Maledite, antes de se casar, tinha namorado um amigo dele, mas que nunca deixaram de se ver. Isso mesmo, ela ainda via o cara, mesmo casada. O traste encobria essa palhaçada e eu fui contra. Depois de um ano, ele foi morar de vez na minha casa. O traste foi morar de vez na minha casa e a Maledite achou que seria mais fácil os encontros dela, já que dizia que estaria na minha casa. Ele, já sabendo o que eu pensava, disse para ela que não a ajudaria mais com os encontros, que ele estava feliz comigo e não queria mais ser um moleque, e sim um pai de família. E realmente parecia que ele era outro homem, sempre dedicado comigo, até assumiu um filho que ele nunca tinha aceitado. Mas a Maledite começou a tocar em assuntos desagradáveis, sempre nas festinhas em família, já que na minha casa ela não ia mais, sabe? Sempre falando de ex-namoradas dele e dizendo para eu tomar cuidado com ele, porque ele era muito mulherengo, enfim. Até a mãe dele conversou com a gente pedindo para a gente se afastar dela, porque parecia que ela tinha inveja da nova vida do traste. Um dia resolvemos fazer o aniversário do filho dele na minha casa e convidamos a Maledite, já que era festa de criança e ela tinha uma filha da mesma idade. Porém, quando ela chegou, trouxe uma amiga que ninguém conhecia. Minha sogra, na hora, fez sinal de cuidado para mim. Eu não entendi, mas a festinha rolou bem, todo mundo feliz. Era a primeira vez que o pai dele ia na casa de um dos filhos, porque ele é muito sistemático. E aí todo mundo acabou bem, até que 3 dias depois notei o traste distante. Fui conversar e acabou em briga. Isso foi numa terça. No sábado, a Maledite me manda um áudio no WhatsApp, quase chorando, me dizendo que o traste e a tal amiga que ela levou na minha casa estavam em um motel, que ela não tinha nada a ver com aquilo, que ela não pôde evitar. Eu liguei para ele na hora, ele não atendeu. Eu já sabia que era verdade. Eu já sabia que era verdade a minha gaia, né? Liguei para a mãe dele, contei tudo. E ela, lamentando, disse que sabia que a Maledite estava armando alguma coisa e que na festinha ela já sentiu uma coisa ruim quando viu aquela amiga dela. Enquanto isso, a Maledite me encaminhava as mensagens do traste, onde estava claro, até demais, o que estava rolando.
Arrumei as coisas dele e quando ele chegou, nem deixei entrar, já larguei tudo no portão. E por dias eu dei corda para Maledite me mostrar tudo, para eu criar vergonha de vez na cara e não cair de novo na conversa. E ela encaminhava áudios e mensagens do traste, ele fazia e dizia coisas estranhas, até fumar, coisa que ele nunca tinha feito, já que, segundo ele odiava cigarro. A mãe dele só chorava vendo o nosso fim, e o filho naquela situação também, né? E eu alimentava a raiva para não ter mais recaídas. Um mês depois, ele me procurou, ligando no telefone fixo da minha casa, me pediu ajuda, chorando porque ele sabia o que tinha acontecido com ele. Enfim, para mim, só mentiras. Fui firme, Ana. Nunca mais eu o vi. Cortei contato com a Maledite e o que sei dele é através da mãe dele, com quem eu ainda tenho amizade. Ela me conta que a vida dele nunca mais foi a mesma, sempre bebendo e não se envolve com ninguém. E ela não vê mais o filho, inclusive. Nós concluímos que a Maledite empurrou essa tal amiga, que tudo indica que é garota de programa, não sei, para se vingar dele, por ele não apoiar mais os encontros dela com o amante. Não podemos afirmar, mas também pensamos que pelas atitudes dele pode ter sido feito um trabalho de destruição para a vida dele. Sei que o relato foi longo, mas que sirva de alerta, como tantos outros relatos têm servido. Ana, acompanho o canal desde o começo, quando morava... amo seu trabalho e desejo muitas bênçãos para você e sua família. Muito obrigada, um beijo para você. Ih, Laia, gente futriqueira é complicado, né? Que fica de disse-me diz, que disse aqui, que disse lá, que eu levo aqui, trago aqui, falo, vi falando isso. Meu Deus. Assombrados, eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Amor de mãe. O moço que nos conta esse relato diz que isso aconteceu por volta de 2006, 2007, quando ele era monitor do estágio de acupuntura na Universidade Holística de Santo André. É Santo André que me persegue! Em uma certa noite, tudo ocorria normal ali. Muita gente chegando, muito atendimento, muito trabalho a fazer, mas tudo correndo de forma normal, num clima bem agradável. E além dos monitores, alunos e pessoas a serem atendidas, havia ali também recepcionistas, que faziam vendas, encaminhavam atendimentos e por aí vai. Quando uma das moças que trabalhava na recepção começou a reclamar de dor de cabeça, ninguém deu muita atenção, porque é normal uma dor de cabeça, ainda mais na correria que estava aquele dia. Correria do dia a dia é normal no final, né? Você ficar ali com dor de cabeça. Só que o tempo foi passando e essa moça começou a ficar cada vez mais quieta, cada vez mais abatida. Ela estava visivelmente com muita dor. E ela disse que ela estava tendo uma crise de enxaqueca, diz que já tinha tomado alguns remédios, mas a dor só piorava. Como na Universidade Holística eles trabalham com terapias alternativas, passaram ela por alguns testes, alguns tratamentos, tipo acupuntura, doim, massagem, cromoterapia, mas não tiveram nenhum sucesso. Com o passar da noite, ela só foi piorando, vomitou algumas vezes e chegou a quase desmaiar de dor. O dono do estabelecimento, então, vendo que ela não tinha condição de continuar trabalhando ali aquela noite, mandou ela para casa. Bom, ela foi embora e naquela noite eles não tiveram mais notícias dela. No dia seguinte, eles estavam lá em sua rotina normal de trabalho quando essa moça chegou. E ela estava com uma aparência muito boa. E eles perguntaram como ela estava se sentindo, se ela estava melhor, se ela chegou bem em casa. E o que ela contou naquele momento, ele diz aqui que fica arrepiado até hoje. Naquela noite, aquela moça foi embora de ônibus para casa, mas aquela dor só aumentava.
Parecia que a dor aumentava cada vez mais e ela disse que nem chorar ela conseguia de tanta dor. O trajeto parecia que se estendia e o ponto dela não chegava nunca, ela não via a hora de chegar em casa. Quando ela finalmente chegou, abriu o portão de casa e ali ela já sentiu um cheiro forte. Mas ela não conseguiu identificar direito que cheiro que era, porque ela estava meio desnorteada com aquela dor de cabeça. E aí ela foi em direção à porta de entrada da casa dela, tentando não fazer barulho, porque ela sabia que os seus 3 filhos já estavam dormindo. Ele diz aqui que não lembra exatamente as idades dos filhos dela. Ele sabe que o mais velho devia ter por volta de 10 anos de idade. E os 3 ficavam sozinhos em casa no período em que ela trabalhava. E o mais velho era responsável por cuidar dos outros 2. E quando ela abriu a porta da casa, ela levou um grande susto. Ela sentiu uma lufada de algo que saiu da casa dela. O cheiro era muito forte, ela quase caiu para trás. A casa estava cheia de gás de cozinha. Diz que era tanto gás que chegava a arder os olhos. E os 3 filhos dela estavam lá dentro da casa, dormindo, respirando aquele gás, sabe-se lá desde que horas, sem fazer barulho, por medo de algum deles acordar e, sei lá, querer acender a luz e tudo explodir. Ela foi lá rapidamente pegando um por um dos filhos e retirando eles da casa. Mas foi assim, tateando as paredes porque ela estava já zonza de dor e com o cheiro daquele gás. E também não podia acender luz nenhuma. Então tirou todos eles e deixou eles ali na calçada mesmo. E na hora que ela retirou o último filho de dentro de casa, imediatamente a dor de cabeça sumiu. Passou. Não sentiu mais nada, como se fosse tirado por mágica. Daí ela ligou para os bombeiros, eles vieram e descobriram que uma das bocas do fogão estava com defeito. E depois de ter esquentado a janta para os outros irmãos, o mais velho não percebeu que aquela boca estava vazando gás. Então ele diz aqui que a dor que essa moça estava sentindo, aquela dor de cabeça, era assim um aviso. Era uma forma de fazê-la ir para casa mais cedo, para salvar os filhos. A quantidade de gás que estava na casa dela poderia facilmente ter matado os filhos dela, ou pela inalação, ou por alguma possível explosão. Por exemplo, caso algum deles tivesse acendido a luz para ir no banheiro, sei lá. Ele diz aqui que para ele isso mostra a forte ligação que uma mãe tem com o seu filho. Ou isso também poderia ser algum tipo de aviso vindo de uma fonte sobrenatural. Tipo, sei lá, algum espírito de alguém aí tenha vindo e colocado essa dor de cabeça nela por dizer, vai para casa, você precisa ir para casa agora, vai para casa. Se você tem uma história dessa, de uma ligação aí de mãe e filho, desse tipo de aviso, nossa, olha, só senti isso porque eu precisava estar naquele local para alguma coisa específica, sabe? Para salvar alguém ou... Sei lá, se você tem uma história parecida, quer compartilhar com a gente, pode deixar aqui nos comentários ou enviar o seu relato. Bruxaria no trabalho. É uma moça. Olá, Ana. Meu nome é Fulana. Sou estudante de ocultismo há alguns anos. Peraí, que eu acho que eu tô aqui. Aí. Comecei pela Wicca e hoje pratico magia do caos. O que? Uma das coisas que fazemos na magia do caos é trabalhar com servidores astrais, que em uma explicação simples e improvisada, são formas pensamento, criadas pelo magista para efetuar tarefas no plano astral para ele, dando resultado aqui no plano físico. Pois bem, um desses servidores se chama Fulano. E sua função é alterar a nossa percepção de tempo, fazendo com que o percebamos passar mais rápido ou mais devagar. No início dos meus estudos sobre os servidores, eu havia começado a trabalhar em uma padaria. O lugar era legal, mas muito cansativo. Na sexta-feira eu estava exausta, meus pés não aguentavam mais. Então lembrei do fulano e pensei, será que isso funciona? Fui para o banheiro, desenhei o sigilo, um símbolo dele no ar, desenhei o símbolo dele no ar, mentalizando,
e evocando e pedi para fazer o dia passar voando. Saí do banheiro e voltei às minhas atividades. Na primeira hora, nada aconteceu. Comecei a lavar a louça pensando que não ia dar em nada. Um cliente veio, outro se foi, tudo normal. Mas quando olhei para o relógio, 1 hora já tinha passado e eu nem tinha visto. Continuei fazendo meus afazeres, mas toda vez que eu olhava para o relógio, mais 1 hora tinha passado. Eu estava impressionada. Quando me dou, por mim, já era 6 da tarde. Hora de arrumar tudo para fechar. Só que agora quem estava atrasada era eu. O tempo passou tão rápido que eu não fiz nada do que eu tinha que fazer antes de ir embora. Então saí correndo, limpando as mesas, subindo as cadeiras, tirando o lixo, toda atrapalhada para não me atrasar muito. No fim, saí 15 minutos mais tarde porque me perdi no tempo. Desde então, eu passei a não duvidar dos servidores, a planejar e me preparar antes de pedir alguma coisa. Eu ainda uso o fulano e até agora não me deixou na mão. Mandei outro relato há muito tempo sobre um evento tenso que passei na adolescência envolvendo possessão. O nome é... tá. Mas esse parece um outro aqui. Que eu separei também é o mesmo? Não. E vou enganchar um no outro aqui. Bom, deu certo. Então, tem um lance do tempo parar, do tempo passar mais rápido, passar mais devagar. Já ouvi falar nisso também. Não sei que jeito que faz, mas... É tipo clique, né? No filme, clique, só que aí ele tem um controle remoto, que aí ele passa, as coisas passam rápido, só que ele também fica em stand-by, né? Não vê as coisas. Eu acho que tudo bom, não sei. Tem que tomar cuidado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É curtinho esse, tá? Meu eterno maledito. Acho que é isso. Boa noite, me chamo Fulano. O relato que vou contar é atual. Os nomes já estão trocados. Ana, meu relacionamento de 8 anos com meu ex-namorado havia acabado. Eu não confiava mais nele. Mesmo sabendo que tinha sido vítima de um trabalho, eu não confio mais. Claro que não. Bom, esse relato aconteceu pouco tempo antes de terminarmos de uma vez. Um belo dia ele me deixou na faculdade e passou o dia inteiro sem falar comigo. Eu achei normal, porque ele estava no trabalho, mas comecei a notar que ele estava se afastando. Eu conversei, ou pelo menos tentei conversar, mas não adiantou. Até que um dia vi no celular dele uma mensagem escrito assim: "Que horas vai chegar? Quero que chegue logo, estou com saudades." E eu fiquei intrigado, porque ele me falou que iria trabalhar. Eu, como sou muito gaiato e nada bobo, eu o segui. Cheguei em um motel onde ele entrou. Eu entrei também e vi o carro dele na garagem de um quarto. Arrombei a porta e já cheguei batendo no maledito. Fui embora depois de ter quebrado o nariz do maledito. E nem falei com o meu ex. Depois disso, terminamos. Quem era o maledito? Não era o seu ex, não é isso? Depois disso, terminamos. Alguns dias depois, vi no Face que seu status estava em um relacionamento sério. O maledito é o outro. Em um relacionamento sério com o maledito. Isso me destruiu. Depois de alguns meses, já recuperado, encontrei o maledito que veio de ousadia para o meu lado. Eu grudei no cabelo dele e disse para nunca mais tentar nada. E foi isso, Ana. Beijos. Mas, olha, quando eu tenho um alvo, se eu tiver um alvo, vai ser o bonito que tava comigo, né? Por exemplo, assim, se eu pegar o Matheus com a moça, eu não vou direto na moça, porque ela é a vida dela, o problema é dela, né?
Agora é ele que tinha que estar, não é? Você não tá no compromisso? Não é ele que tá no compromisso comigo? Então é ele que tinha que apanhar. Bate nele. Não, não estou incentivando agressão, não, pessoal, não. Entendo o momento de raiva, cuidado até nesses momentos, né? Esses momentos aí passionais, cuidado no momento de explosão, de raiva, um tapinha, vai, tudo, mas tem que tomar muito cuidado nas explosões, porque às vezes é de momento, a gente fica pé da vida, eu entendo, porque uma vez eu fiquei tão brava com a coisa que eu li de um ex-namorado, sabe assim, engolir. Mas na minha cabeça eu já tava imaginando que jeito que eu ia matar a pessoa, sabe? Brincadeira, eu não ia fazer isso. Mas sabe quando passa tudo na sua cabeça? Eu vou bolar um plano. Eu vou. E aí me deu um nervoso. Eu comecei. Tive febre. Eu tive febre naquele dia de tanta raiva que eu fiquei. Eu fiquei quieta. Fiquei quieta. Depois eu soltei. Soltei os cachorros. Não fiz nada. Só falei. Eu descobri isso que você escondeu de mim. Ah, mas não tem nada a ver. Então por que escondeu? Então agora acabou. Tchau. Não, acabou. Vá pra PQP. Mas eu falo assim porque me dá... Eu fiquei tão nervosa que me deu febre. Febre mesmo, 38 graus, assim. Foi só aquela noite de braveza. Né? Mas passou. Depois, ó, foi tudo bem. Né? Só me deixe livre para viver e vislumbrar outras coisas no futuro, né? Porque fica segurando um e traindo com o outro, né? Ah, se não quer, fala não e tchau. Tão simples. Só que não, né? Eu quero saber essa história depois. Eu já te contei que o Matheus tem memória curta, mas eu vou te contar de novo. Eu sei quanto eu vou gravar, a gente pode postar com os vídeos. Não, depois. Tá. Sem dar nomes aos bois. Mas, né? Mas a gente tem que tomar cuidado. Respirem quando, né? Ainda mais. Eu sei que dá vontade de esganar. Mas não vale a pena. Deixa pra lá. Segue. Só pensa assim. Tem coisa que a gente. Como que a gente não perde, a gente se livra. Porque se teve a cachorrice de fazer isso com a gente, porque não ama. Porque foi né? Não tem respeito, não tem nada. Então, se fez, então já dá tchau mesmo. Tchau, já provou que não é para ficar do meu lado, não é? Meu filho lembrava de sua vida passada. A moça que nos conta esse relato tem 35 anos e é de Curitiba, no Paraná. Ela conta que foi criada pelo pai dela e pela avó, e sempre foi muito apegada a eles. E o pai dela faleceu quando ela tinha 22 anos, e nessa época ela tinha 2 filhos, o Leandro e o Fabrício. E ela conta que eles moravam no mesmo terreno, ela morava em uma casa e o pai dela morava em outra casa sozinho. Aí, com 23 anos, ela se casou e quando ela tinha 25 anos, ela teve o seu terceiro filho, o mais novinho, o Samuel. Ela conta que o Samuel sempre foi uma criança muito tranquila de se lidar e com uma espiritualidade aguçada. E logo que ele começou a falar, ele já falava coisas como: "Ah, esse não é o meu nome é Olavo. Eu era grande e tinha uma carequinha com os cabelinhos brancos. Depois eu dormi, porque eu fiquei velho. Aí eu fui morar lá no céu, onde mora a vovó e o vovô, que são os pais do marido dela." Bom, até aí tudo bem. Ela diz que é espírita kardecista e sabe que isso pode muito bem acontecer com as crianças. O que a chocou é o que ele falou tempos depois, quando ele tinha por volta de uns 3 anos de idade. Ela conta que estava ela, o Leandro e o Fabrício, seus 2 filhos mais velhos, deitados lá no quarto dela, jogando conversa fora, e o pequeno Samuel brincando no chão, aparentemente nem aí com a conversa deles. Foi quando o Leandro começou a lembrar do avô, ou seja, do pai da moça que nos conta esse relato, e começou a lembrar das palhaçadas que ele fazia e tudo mais, até que o Samuel os interrompe do nada e começa a falar como se ele também conhecesse esse avô, lembrando que quando Samuel nasceu já fazia 4 anos que o avô era falecido. Então a moça que nos conta esse relato virou para o mais novo e falou: "Filho, você está confundindo. O vovô já morava no céu quando você nasceu."
E ele então, com toda a calma do mundo, virou para ela e disse: Eu sei, mamãe, eu já falei para você que eu estive com ele no céu. Eu vi ele e ele me mandou voltar para cuidar de você. Daí que eu nasci. Mas não fique triste, porque quando a gente dorme, ele vem conversar comigo. Fala que te ama muito, que ama todos nós. E que sempre que ele pode, ele vem nos visitar. E que agora eu não sou mais o Olavo, eu sou o Samuel. Ah, mamãe, ele te mandou um beijo e disse que tudo vai ficar bem. Disse que gosta do papai e que sente falta dos meus irmãos. Ah, ela disse que nessa hora já estava todo mundo chorando. Foi um misto assim de saudade, gratidão, amor. Hoje o mocinho está com 9 anos e é pura luz. Mas os contatos com o lado de lá já não acontecem. Relato homenagem. Vamos lá. Boa noite, Ana, tudo bem? Tudo certo? O título é Relato Homenagem. Adoro o canal todo. Seus relatos, notícias e jornais do Matheus, Perrampira e Pets. É tudo mega bom. Parabéns, muito obrigada. Já enviei alguns relatos, mas compreendo que você deve receber N relatos por dia. Esse relato aqui é meu. Foi uma experiência assombrada que vivi. Nomes já estão trocados, ok? Ok, muito obrigada. Eu e minha filha morávamos numa casa, onde havia outras casas no mesmo quintal. Um lugar agradável, com ótimos vizinhos. O proprietário, que vou chamar aqui de senhor Ari, um senhor de 80 anos e de um coração gigante, era muito querido por nós, inquilinos, como por todos da região também. Um homem íntegro, católico praticante dentro e fora da igreja. Sempre muito prestativo, ele ajudava todo mundo, Ana, sem exceção. De pessoas a animaizinhos abandonados e famintos. A mim, particularmente, ajudou cuidando da minha filha, que tinha por ele um carinho de neta. Ele gostava muito dela também. E eu um carinho e eterna gratidão de mãe. Bem, ele tinha alguns problemas de saúde que por teimosia não tratava como deveria. E então ele adoeceu e precisou ser internado. Todos os imóveis ali, 4 casas, foram construídas por ele. Ele alugava esses imóveis por valores simbólicos, se comparados aos de outros imóveis. E qualquer reparo que precisássemos, ele fazia sem cobrar nada. O quintal sem ele não era o mesmo. Nós, os inquilinos, fizemos até vigília de oração em intenção a ele. Em determinada noite, eu acordei com barulho de passos no quintal. Eram os passos dele, eu tenho certeza. Nem vi que horas eram, só me ajeitei na cama para voltar a dormir, contente por ele ter voltado. Nisso, escuto o portãozinho da casa onde eu morava se abrir. E me levantei, já esperando pela batida na porta. E nada de batida. Só então que olhei no relógio, era 2h10 da manhã. Como eu durmo cedo, tipo 9 da noite, eu tô dormindo, porque eu acordo bem cedo também, acordo às 5 da manhã, achei que deveria ser umas 11 ou meia-noite, no máximo, mas era de madrugada já. E eu sabia que ele não bateria à porta de ninguém às 2 da manhã. Também não escutei ninguém voltar e fechar o portão. Conclusão, não dormi mais, com uma sensação estranha que me tirou o sono. Fui trabalhar no dia seguinte, tonta de sono. Nesse mesmo dia, teria reunião escolar e cheguei cedo na escola. A supervisora de alunos então me contou que a minha filha havia chorado na sala de aula e não sabia dizer por quê. Na volta para casa, eu perguntei para ela e ela afirmou que não sabia por que começou a chorar. Disse que sentiu tristeza e uma vontade incontrolável de chorar. Ao chegarmos em casa, soubemos que o senhor Ari havia falecido às 2 da manhã. O quintal todo estava inconsolável.
Ana, nunca vi tanta gente num velório e numa missa de 7º dia. Ele era realmente uma pessoa especial e muito, muito querida. Acredito sim que ele foi se despedir do quintal e que a minha filha sentiu a triste energia da partida. Eu não comentei com ela sobre os passos, por isso nem sugestionada ela estava. Os demais inquilinos também tiveram sensações naquela noite. A dona Nica chegou a sonhar com ele dando tchau no portão. Disse que ele estava bem arrumado, de terno bege e bem contente. Esse relato é mais uma homenagem a esse homem ímpar de caráter reto e coração que era só generosidade. Obrigada. Que bom, né, que tem pessoas assim também. A gente às vezes esquece que tem pessoa boa no mundo, né? Porque é tanta ruindade que a gente vê e tem gente boa. Talvez se a gente desse mais ibope para as coisas boas do que para as coisas ruins, né? Aí está, homenagem ao Senhor. Aí, muito bem, cadê? O próximo que eu abri é este daqui. Trabalhei para uma maledite? Ixi, Laia, vamos ver. Olá, Ana e assombrados! Meus parabéns pelo seu canal. Me identifiquei desde o primeiro vídeo do canal. Sempre visualizei, mas apenas agora me inscrevi e estou encantada. Me chamo Fulana e no ano de 2008 eu estava desempregada e o meu pai me informou que tinha uma boutique que precisava de vendedora. Fui lá fazer a entrevista de emprego. No começo, a Morgana, que vou apelidar aqui carinhosamente de Maledite, ela parecia ser bem legal. Já a conhecia do meu antigo trabalho, pois era cliente assídua do lugar. Devo informar a todos que eu sempre fui bem-humorada, comunicativa e extrovertida. Na entrevista de emprego, ela me disse que eu trabalharia os 3 primeiros meses de experiência e depois desse período minha carteira seria devidamente assinada. Beleza. O combinado seria entrar às 7 da manhã e sair às 6:30 da tarde. Mal sabia eu o inferno que eu passaria nas mãos daquela maldita mulher. A princípio, fui contratada apenas como vendedora, mas por fim já estava trabalhando no controle de estoque, fazendo serviço de cobrança e entrega de pedidos, etc. Na primeira semana de trabalho, ela pegou as roupas que tinha dobrado e jogou todas no chão. Vocês não ouviram errado, não. Ela jogou praticamente uma prateleira toda de roupas recém-dobradas no chão, apenas porque não ficaram dobradas do mesmo tamanho. Ela fez isso por pura maldade. Eu saí de lá, já era 8 horas da noite. Minha mãe me ligou, provavelmente preocupada. A Maledite disse que não era para eu atender ou ir embora enquanto não dobrasse todas as roupas. Qualquer pessoa em sã consciência no meu lugar já teria ido embora naquele momento mesmo. Mas eu precisava do emprego. Eu tinha que quitar as minhas dívidas. Eu não podia atender ligações particulares em horário de serviço, nem se as mesmas fossem de urgência. Eu não podia receber o meu pai na porta da boutique com o meu marmitex. Eu tinha que levar comida de casa se quisesse comer ou então trabalhar com fome. Se eu fosse para o banheiro, tinha que levar o telefone sem fio para o banheiro. Eu nunca vi isso em toda a minha vida. Como se isso já não bastasse, na segunda semana de trabalho, estava trabalhando além do meu horário de serviço e ela ainda reclamava que nada do que eu fazia ficava bem feito. Ela, além de me explorar, não se cansava de me humilhar e me menosprezar e de menosprezar o meu trabalho. Me chamava de sonsa sempre que dava na telha, sabe? Me chamava de burra e ignorante. Às vezes explicitamente e às vezes jogando indiretinhas, pensando que eu não ia captar.
Ana, eu já estava esgotada psicologicamente. Eu nem sorria mais. Eu via conspiração em tudo e em todos. Eu passei a ficar impaciente com os meus pais e com meu irmão. Até o meu namorado pagava o pato, coitado. Descontava minha frustração em todos. Eu vivia triste e com medo. Naquele ambiente de trabalho, o sentimento que reinava era o de opressão. Na terceira semana de trabalho, ela mandou eu pegar uma cadeira de ferro maciça e tirar do lugar para a doméstica limpar. A cadeira devia pesar uns 50 quilos, mais ou menos. Eu, sozinha, não consegui levantá-la. Tive que pedir ajuda de uma das costureiras e ela me chamou de incompetente por não ter conseguido sozinha. Eu já estava no meu limite físico também, pois não havia um só dia que eu não fizesse algum servicinho extra. Mais uma semana se passou aos trancos e barrancos. Era 6:30 da tarde e já tinha fechado o caixa. Já tinha lavado a loja, lavado a garagem da Maledite e disse para ela que eu iria embora, pois o meu trabalho havia sido totalmente concluído. Esqueci de comentar que a boutique, na época, ficava dentro da casa dela. Tinha que passar pela garagem da Maledite para ter acesso à boutique. Aí, a bruxa me mandou catar as cerolas do quintal dela. E eu me perguntei, essa mulher perdeu o resto de sanidade mental que ainda tinha? Só pode, né? E eu disse, chega. Se quiser catar, que cate sozinha. Eu vou embora. Meu serviço acabou. Ela trancou o portão com o controle e ficou segurando. E disse, agora você vai lá catar as acerolas que eu te mandei. Ah, fulana, e não se esqueça de separar as acerolas verdes das maduras e as folhas na outra sacola. Quando terminar, eu abro o portão e te deixo sair. Ah, bonitona, ganhou um processão bonito aí nas tuas costas. Gente, eu catei, chorando. Eu me senti um lixo. Fui eu acho que eu ia... Ah, eu ia pra cima numa dessas. Eu já... trancar o portão e falar desse jeito. Você tá sendo pago pra ser uma vendedora e não sei o que, e falar desse jeito, trancar o portão. Falar, Senhor, dai-me paciência para ser um ser humano melhor. Vamos lá. Ah, me senti um lixo. Fui extremamente humilhada por essa mulher. Saí novamente, já era 8 da noite. Foi a gota d'água. Eu pedi demissão. Eu não suportava mais tantas agressões físicas e principalmente psicológicas. Eu estava exausta. No dia que eu fui lá, como combinado com ela me humilhou ainda mais. Disse que só me pagaria no dia que eu tivesse condições financeiras de pagar um advogado trabalhista. Gente, tem gente muito doida nesse mundo, não sei, isso é maldade. Coisa que ela duvidava muito que eu conseguiria pagar, pois era um ser miserável. Me expulsou de sua casa como se expulsa um cão sarnento. Disse que eu era quem devia para ela pelos inúmeros tempos perdidos que a fiz passar. Mas por que não mandou embora, então? Já abriu vaga para outra. Fala, olha, eu tô vendo que não tá dando certo, né? Se não tá de acordo, simplesmente fala, olha, não tá dando certo, não sei o quê, então, muito obrigada por ter tentado, porque eu preciso de um outro perfil. Pronto, acabou. Bom, disse que me acharia até no inferno, mas que me cobraria pelos danos que eu causei, ainda vai cobrar. Eu disse para ela que ela teria o castigo. Nessa hora, me deu a vontade de virar Maledite e fazer um feitiço daqueles bem brabo, sabe? Mas apenas entreguei nas mãos de Deus e que ele fizesse justiça por mim. Ela foi processada, não por mim, mas por outra funcionária que trabalhou para ela assim que eu saí de lá. E essa funcionária passou pelas mesmas humilhações que eu. Ela foi até minha casa para eu ser testemunha. Só não fui porque o meu pai não permitiu. Segundo ele, eu ficaria queimada e ninguém contrata quem processa patrão. Mas, gente, eu fiquei um pouco indignada com meu pai porque, depois de tudo que eu passei, seria o mais justo.
Eu fiquei sabendo, algum tempo depois, que ela tinha essa tática já havia muitos anos para que as suas funcionárias pedissem demissão antes de vencer o período de experiência, para não ter que pagar indenização. Miserável. Mas acreditem se quiser, ela não se regenerou e, infelizmente, 13 anos depois, ela ainda continua fazendo suas vítimas, que assim como eu estão trabalhando oprimidas e humilhadas. Esse foi o meu relato. 1000 perdões por ele ter ficado gigante, mas eu tinha que desabafar. Essa mulher faz parte do período mais tenebroso da minha vida. Minhas experiências sobrenaturais nem chegam perto desse trauma que eu passei nas mãos dessa maledite. Muito obrigada por ler e obrigada, assombrados, pela paciência. Um grande abraço e muito sucesso. Eu tô falando que tem maledite que é pior que assombração. É um encosto na vida da gente, as pessoas. Tomara que ela receba o dela. A gente fica pensando em 1001, mas aí a gente sempre lembra do Chaves, né? Do seu Madruga, não sei quem fala. A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Então, né, vamos. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.